Bom, então o que eu vou apresentar para vocês hoje é minha pesquisa de mestrado, que foi realizada do ano 2015 ao ano 2017. Ela foi defendida em março de 2017 e durante essa pesquisa foi orientada pela professora doutora Regina Silva e co-orientada pela professora doutora Michele Sato. A pesquisa ela tinha o título de Latas d'Água nas Cabeças, Percepções sobre a Água na Comunidade Quilombola de Mata Cavalo. Nessa pesquisa, eu começo falando um pouco sobre a importância histórica da água. Aqui eu trago uma fala do Petrella, que ele diz que ter acesso à água não é uma questão de escolha. Todos precisamos dela. O próprio fato de que ela não pode ser substituída por nada mais faz da água um bem básico que não pode ser subordinado a um único princípio setorial de regulamentação, legitimação e valorização. Ela se enquadra nos princípios do funcionamento da sociedade como um todo. Isso é precisamente aquilo que se chama de um bem social, um bem comum, básico a qualquer comunidade humana. Então, a gente percebe que a água é um bem praticamente humano e é essencial a todos, não apenas para a humanidade, mas para todas as formas de vida, para todos os seres vivos. Tanto que a gente percebe que se a gente analisar um mapa demográfico do mundo, da distribuição da população mundial, a gente vai perceber que a maioria das pessoas, a maioria da população se concentra à margem dos rios ou nos litorais, porque o fato de ter mais facilidade de acesso à água facilita muito a vivência do ser humano e de todos os seres vivos e mostra o quanto ela é essencial para a nossa sobrevivência. Se a gente trazer para uma visão mais local, por exemplo, se a gente analisar fizesse uma análise de uma fotografia aérea de Cuiabá e Várzea Grande, a gente vai perceber que a maioria da população das duas cidades se concentram à margem dos rios. Não só na nossa cidade, mas na maioria dos lugares. Por quê? Porque o acesso à água ele é primordial para a nossa sobrevivência. Aqui eu trago um pouco sobre a escassez e conflitos que envolvem a água. Também uma fala do Petrella, que ele diz que, em suma, a evidência demonstra que uma das causas principais do problema da água nas sociedades contemporâneas, em nível continental e global, assim como em nível local, é o poder político, tecnocrático, econômico, financeiro, simbólico e cultural exercido pela geração de senhores para quem a própria água é uma fonte de poder, de riqueza e de dominação. É aqui que se encontra o obstáculo principal. Então, por meio dessa fala, a gente percebe que quanto maior poder aquisitivo, político ou influenciável for uma pessoa, mais facilidade de acesso à água ela vai ter. E quanto mais dificuldade socioeconômica ou a situação de vulnerabilidade de uma pessoa for maior dificuldade ela vai ter de acesso à água potável, uma água de boa qualidade. Então, a gente percebe que o status social, o status econômico em que se encontra uma pessoa é fundamental para definir a quantidade de acesso e a qualidade da água que ela vai ter acesso. Aqui, eu trago um conceito que é um dos termos principais discutidos na minha pesquisa, que é a justiça ambiental. E o Axel Hack, essa fala que eu trago dele aqui, ele é um dos principais pensadores dessa ideia. Ele diz que a noção de justiça ambiental implica, pois, o direito a um meio ambiente seguro, sadio e produtivo para todos, onde o meio ambiente é considerado em sua totalidade, incluindo suas dimensões ecológicas, físicas construídas, sociais, políticas, estéticas e econômicas. Refere-se, assim, às condições em que tal direito pode ser livremente exercido, preservando, respeitando e realizando plenamente as identidades individuais e de grupo, a dignidade e a autonomia das comunidades. Então, em suma, ele diz que a justiça ambiental seria recair sobre todos os seres humanos, independente de sua classe social ou econômica, todos os danos causados de forma igual para todos os seres humanos, todos os danos causados à natureza. Um exemplo que eu sempre digo, se a gente for comparar um senhor de um latifúndio, que tem uma grande plantação de soja, ou um mini agricultor familiar que tem só uma pequena horta no seu quintal, a gente vai perceber que o grande produtor de soja, ele danifica muito mais o meio ambiente do que o agricultor familiar. Ele tem maiores condições de poluir o ar, poluir o solo, poluir as águas.
enquanto o agricultor familiar, os impactos dele no meio ambiente são bem menores. Mas só que esse produtor, esse grande senhor do agronegócio, ele vai ter mais recursos para se sobressair desses danos que ele causa para a natureza. Já o pequeno agricultor, não. É sobre ele que vai recair de forma maior esses danos. Então, esse termo justiça ambiental, ele mostra que os danos causados na natureza não recaem de forma igual para todos os seres humanos. Aqui eu começo a falar um pouco sobre a comunidade quilombola de Mato Cavalo, que é a comunidade onde eu realizei a pesquisa. Essa é uma foto da entrada da comunidade, que, conforme o mapa aqui apresentado, a comunidade está localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, a cerca de 60 quilômetros de Cuiabá. É uma comunidade que é dividida em 7 associações dentro da própria comunidade, conforme o mapa da esquerda aí, em cima, no canto superior. Na outra foto, a gente tem o seu Antônio Mulato, que é uma figura muito conhecida do Quilombo. Na foto de baixo, a gente tem o Córrego Mata Cavalo, que é o córrego que dá o nome para a comunidade. E no canto inferior direito, a gente tem uma casa tradicional quilombola. Hoje, se a gente visitar o Quilombo, a gente vai ver que a maioria das casas não obedecem mais a esse tipo de arquitetura, de estrutura, porque muitas casas já mudaram, até pelo conforto, pela segurança, pela estabilidade deles. Mas essa é uma casa tradicional quilombola, como historicamente foram construídas. Aqui, eu começo a falar um pouco da escola. Como a gente vai perceber mais para frente, a escola é um espaço primordial nessa comunidade, porque é nela que é feita reuniões políticas, reuniões culturais, feiras culturais, e onde toda a comunidade se encontra para celebrar a cultura, para celebrar as decisões políticas. Então, é o centro dessa comunidade. E essa escola, que tem o nome de Teresa de Conceição Arruda, ela recebe esse nome por causa da Dona Teresa, que foi uma importante líder do Quilombo, e inclusive lutou pela construção dessa escola, que hoje recebe o nome dela. Então, aqui eu trago algumas fotos, que na primeira foto, do lado esquerdo, a gente tem um poço que abastecia a escola, que desde o período da pesquisa, até provavelmente nos dias de hoje, se encontra desativado, porque quebrou a bomba e a Secretaria de Educação não disponibilizava recurso para o conserto. Então, a escola ficou um bom período sem água e tendo que usar o poço do lado direito da foto aí que vocês estão vendo, que é um poço comunitário que fica do lado da escola. Aí a escola passou a utilizar esse poço, assim como a maioria das pessoas da comunidade também fazem uso da água desse poço. E como a gente vê, não tem uma estrutura tão grande assim para atender a todos, mas é o que eles têm acesso no momento. Como metodologia da minha pesquisa, a gente utilizou a cartografia do imaginário. Essa metodologia, ela é inovadora, ela é nova, ela foi criada pela Michele Sato, e ela diz que na cartografia do imaginário, entretanto, o que talvez importe não seja o destino final, mas a rota e a viagem realizada nos percalços de uma longa viagem, usando a imaginação e permitindo que a intuição também seja parceira na pesquisa. Talvez possamos realizar uma viagem que conta com vários meios de transportes. Então, ela diz que quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa, tem algum objetivo, muitas vezes a gente só foca no resultado final e acaba deixando todo o percurso percorrido um pouco de lado. Então, ela diz que talvez o que importa não seja onde a gente vai chegar, mas todo o caminhar que a gente está fazendo até chegar ao resultado final. Então, ela nos mostra que a gente tem que dar importância para todos os passos dados da pesquisa, que todos eles são tão importantes quanto o resultado onde se quer chegar. Nessa cartografia, ela traz a metáfora do direito da janela e o dever da árvore. E ela diz, uma janela traz o mundo externo para o nosso interior, e dialeticamente, ela nos projeta ao exterior, cintilando nossos sonhos. É o símbolo da apreensão de um mundo em devir, que se oculta em seu interior. Enxergamos a floresta de nossas janelas, distante em seu conjunto de paisagem externa. É o nosso direito do pensamento poético, fugido nas palavras e ações, mas na intimidade de uma moldura que se vê e sente o mundo.
Então, ela diz que quando a gente se propõe a pesquisar algo, é como se a gente estivesse sentado numa janela e olhando as árvores de longe. Só que como a gente não tem essa proximidade com o que a gente vai pesquisar, com o que a gente está pesquisando, parece tudo muito distante. Então, a gente se dá o direito de ter um pensamento poético, de imaginar várias coisas, até realmente adentrar essa floresta, adentrar dentro da pesquisa e ver o que realmente acontece diante dessas árvores. Então, ela traz essa metáfora. Aqui eu trago imagens de um processo formativo que realizamos durante o mestrado, lá em Mata Cavalo. É um processo formativo em educação ambiental e escolas sustentáveis, realizados no ano de 2015 e 2016. Nesse processo formativo, a gente reúne a comunidade escolar, tanto pais de alunos, moradores da comunidade, funcionários da escola, onde foram discutidos diversos temas que envolvem a educação ambiental e escolas sustentáveis. Os principais atores dessa formação foram a própria comunidade, onde pudemos ecoar as vozes deles, do que eles pensavam, do que eles achavam, do que eles viam como mais importante, como os conflitos, como o racismo sofrido na comunidade, quais são os maiores problemas enfrentados. Então, nós ajudamos a dar visibilidade aos problemas que eles enfrentam, e eles são os atores principais desse processo. E como resultado desse processo formativo, foi construída na comunidade a Casa da Cultura Quilombola. Toda a comunidade participou da construção, porque a gente tinha um recurso que teria que ter algo material, algo construído no final desse processo formativo. Então, em comum acordo, foi decidido que seria construído a Casa da Cultura Quilombola, onde poderia ser um espaço para eles exporem seus artesanatos, as comidas típicas, ser um espaço para se aproveitar durante a feira cultural da comunidade, que é muito famosa. Então, foi construída nesse período e com esse propósito. Foi construída, como vocês podem ver pelas fotos, por toda a comunidade. Nesse processo formativo também, a gente realizou um mapeamento dos conflitos que envolvem a água no quilombo, onde foi disponibilizado um mapa do território quilombola para os quilombolas, e eles, nesse mapa, demarcavam quais eram os principais pontos, os principais locais onde ocorriam os conflitos e quais eram esses conflitos. Durante a fala deles, pôde-se perceber que a maioria dos conflitos que envolvem a água está ligada com a relação conflituosa que eles têm com os fazendeiros que habitam a região. Porque, historicamente, eles têm conflitos com esses fazendeiros. Por exemplo, a maioria dos rios do quilombo são localizadas dentro do território dos fazendeiros. Então, isso já dificulta, a gente percebe que é uma forma de discriminação, já dificulta o acesso deles à água. É comum eles relatarem também os fazendeiros envenenarem, jogarem veneno dentro do poço deles para que eles tivessem algum problema ou até morressem, por meio da água também. Então, a maioria dos conflitos que eles têm na comunidade, que envolvem a água, está ligado também com o conflito que eles têm com os fazendeiros da região, e não aceitam a presença deles nesse local. Aqui, eu vou, a partir de agora, trazer um pouco da fala dos entrevistados dessa pesquisa. Eu entrevistei várias pessoas da comunidade escolar. Aqui eu trago um pouco da dimensão axiomática. A partir de agora, trazer um pouco da fala deles. Como era a água hoje e no passado? Esse entrevistado diz: acho que hoje tem menos água. Estão usando as nascentes para garimpo. Agora tem muitas brigas. Antes não tinha isso. O povo não conhecia esse negócio de poço. Pegava água no rio, lavava roupas. Tinha fazendeiros que não deixavam as pessoas pegarem água nos rios. Muitas pessoas esperavam chover para pegar a água que ficava nos buracos do asfalto, e a água era muito suja. Pegavam de poças de lama. Aí aqui eu trago uma charge para a gente refletir. O problema é a seca ou é a cerca? Será que realmente não existe a água, ou a água existe, mas é limitada só para que algumas pessoas tenham acesso? O cuidado com a natureza. Na minha área, eu não corto árvore e também não deixo. E se cada um cuidar do seu e não deixar desmatar, fica melhor ainda. A água vem da planta. Se não tiver planta, não tem água. Ela seca. O córrego Mata Cavalo e os valores da infância. Antes, a gente tinha água de cacimba, que era bem fresquinha e gostosa. Agora não tem mais, pois a cacimba secou. O córrego Mata Cavalo era lindo. Agora até ainda tem água,
mas a água era de correnteza mesmo. A gente pegava a câmera de pneu e subia em cima e ia descendo pelo rio. Era muito bom. E nessa questão de mudanças, a água do rio diminuiu muito, muito mesmo. Então, inclusive, essa pessoa que deu essa entrevista, ela é uma pessoa jovem. Então, as memórias que ela tem do rio são de um rio cheio, com um grande volume de água. E hoje, como vocês viram na foto anterior, a quantidade de água é bem pequena se comparado com antigamente. Então, as memórias que eles têm desse rio é que praticamente fazia parte da identidade deles, da formação deles enquanto quilombola, porque a infância deles praticamente viviam nesse rio. Aqui eu trago uma fala do Boaventura Souza Santos. Ele diz que o conhecimento tradicional é um legado das gerações passadas e daí deriva a noção, por exemplo, de propriedade coletiva e a responsabilidade pelo seu uso. E é esta relação entre ser humano e natureza que deve assegurar a conservação desta, uma vez que, caso não seja mantido em boas condições, o mundo se pode desestruturar. Então, ele diz que esse conhecimento tradicional, essa relação histórica que as pessoas têm com a natureza, é importante também para a sua preservação, porque quando a gente tem um sentimento de pertencimento a algo, é claro que a gente vai cuidar mais desse algo, assim como no caso a natureza. Aqui eu trago um pouco sobre a dimensão praxeológica, o caminho que eles fazem até o poço. Na minha casa, tem um poço que não é artesiano. A água que bebemos, nós pegamos no poço da comunidade. Quando a gente não tinha carro ou moto, a gente vinha pegar água no poço de bicicleta. Aí vinha eu, meu pai e minha mãe de tardezinha, quando estava já para escurecer. Hoje a gente vem de carro ou de moto. Então, por essa fala, a gente percebe que o poder aquisitivo das famílias que moram no quilombo também influencia na dificuldade que elas vão ter de acesso à água. Porque quem não tem carro, não tem uma moto ou um meio de transporte mais rápido para ir até o poço, acaba sofrendo um pouco mais para ter acesso a essa água. Então, o poder aquisitivo deles também determina essa dificuldade de acesso. O cansaço da caminhada. Quando chegamos aqui, a gente usava a água do córrego Mata Cavalo. Aí a gente cansou de baldear. Aí meu marido foi e comprou o cano. Aí foi comprando e juntou um pouco que puxou a água daqui até lá. E hoje ainda usa a água do poço. A gente descansou mais. A gente não estava mais aguentando baldear a água. Então, as famílias que têm um pouquinho mais de recurso financeiro acabam comprando bomba ou canos que levam a água do poço até a casa delas sem elas precisarem caminhar longa distância até o poço para conseguir ter acesso à água. Aqui à direita a gente tem uma foto do córrego Mata Cavalo, como ele é hoje em dia. Aí, o poço é melhor que o córrego? Hoje é melhor, porque antes a gente dependia do rio, do córrego Mata Cavalo, que é um córrego mais afastado, onde a dificuldade é maior. A gente tem que entrar no meio do mato para chegar até a margem do rio. Eu queria muito que tivesse um poço mais próximo da nossa casa, para poder ter água encanada e a água chegar com mais facilidade em casa. Então, se a gente perguntasse para qualquer quilombola em Mata Cavalo, a maioria deles vão dizer que eles preferem o poço do que o córrego, o córrego, como eles chamam. Por quê? Porque para eles vai facilitar muito mais a vida deles do que ter que caminhar longa distância para ter acesso à água e ter um poço no seu quintal. Então, para eles, isso seria a solução do problema deles. Aqui eu trago uma fala do Cavalcante, que ele diz que todo indivíduo deseja ser feliz, viver uma longa vida, alcançar a plena realização de si próprio. O desenvolvimento pode levar a tais objetivos. No entanto, não é necessário se aumentar a posse de bens para que uma pessoa se sinta mais feliz. Sem embargo, a possibilidade de se ter mais e mais de cada coisa converteu-se no fim supremo do progresso. Então, ou seja, na sociedade consumista que a gente vive, capitalista, onde obriga a gente a sempre ter mais, a ideia plena de felicidade é a ideia de quanto se tem mais feliz é a pessoa. Pobreza, porém, não é sinônimo de felicidade. Ou seja, significa também que quanto menos ser uma pessoa, mais feliz ela vai ser. Em princípio, a felicidade pode ser alcançada com afluência. Não é possível para todo mundo ser afluente simultaneamente em um planeta de cerca de 7 bilhões de pessoas. Naturalmente, é preciso definir a ideia de riqueza que cada um tem na cabeça. Então, como a gente sabe que vivemos num planeta com bens naturais limitados, onde existem pouco mais de 7 bilhões de pessoas,
e que a ideia da maioria de plena felicidade é o consumismo, é adquirir bens materiais, a gente sabe que o planeta não suportaria tudo isso. Aí, trazendo para a questão, para o contexto da pesquisa, a gente percebe que se todos os quilombolas tivessem um poço no seu quintal, será que os lençóis freáticos, a água subterrânea ia dar conta de atender todos esses poços? Será que realmente essa seria a solução para o problema deles? É uma coisa para se pensar. Agora aqui eu trago um pouco do currículo. Como a pesquisa numa comunidade escolar, é importante trazer esse olhar também. Eu trago uma fala que mostra a interferência da falta de água no ensino e aprendizagem. Gente, será que vai encerrar de novo? Apareceu um temporizador aqui para mim. Vamos lá, vou continuar. Então, a interferência da falta de água no ensino e aprendizagem. Tem alunos aqui que não têm a comunidade de tomar banho em um banheiro, com chuveiro. Tem que ser no balde. E isso é complicado, porque interfere na higiene dos alunos. Às vezes tem alunos que vêm sujos para a escola. E às vezes não é porque querem, é porque não tem água com facilidade em casa. E às vezes sai muito cedo, aí fica mais difícil pegar água. Aí do jeito que acorda, vem para a escola. Então, nós, enquanto educadores, vocês, enquanto estudantes de pedagogia, sabemos perfeitamente que o ambiente que o aluno vive, a forma que ele se alimenta, a higiene pessoal dele interfere diretamente na qualidade de ensino-aprendizagem que ele vai ter. Então, com certeza, essa falta de água na comunidade influencia a qualidade de aprendizagem desse aluno. Educação ambiental e a temática água são tratadas na escola? Aqui a gente tem duas falas que mostram, a primeira fala que mostra que a educação ambiental não é tratada na escola. Aqui é a fala de uma professora de biologia que ela diz que isso não faz parte, inclusive, do PPP da escola, que quando é abordada é de forma pontual, quando ela decide introduzir o assunto na aula. Então, não é algo oficialmente que faz parte do currículo da escola. Aqui mais uma fala do Boaventura Souza Santos, em que ele diz que o conhecimento exprime-se territorialmente e o território é a expressão material da rede de relações que constrói o conhecimento, incluindo o idioma e outras manifestações da cultura. Os direitos intelectuais são estendidos, então, como prolongamento dos direitos territoriais. Ou seja, para que se tenha direito a um território, para que se tenha direito a uma água de boa qualidade, é importante que isso faça parte do conteúdo intelectual desses quilombolas, que eles entendam seus direitos, entenda como isso funciona e como aquilo é importante para eles. Daí a importância que o currículo da escola abrace, de certa forma, as causas da comunidade. Com o aporte da cartografia do imaginário, realizamos essa viagem, que nos trouxe muitas descobertas, prazeres e conhecimentos. A viagem foi muito proveitosa e voltamos dessa com a bagagem cheia de experiências, transformações e ótimas lembranças. Esperamos que nossa pesquisa tenha contribuído para que os quilombolas se vejam como agentes transformadores da realidade que os cercam. Nessa parte aqui, eu falo que para os quilombolas, a principal forma de resolver o problema deles com a falta de água, como eu disse anteriormente, é a construção de poços. Mas aí tem que se pensar se a natureza conseguiria dar conta de todos esses poços construídos. E que eles precisam entender também que preservar a natureza, cuidar dos rios, das florestas, ter uma educação ambiental legal na escola também contribui, mesmo que de forma indireta, para resolver o problema de falta de água na escola. E que as soluções não podem ser apenas imediatas com a construção de poços, mas tem que ser pensada a longo prazo. Aí, retomando a metáfora do direito da janela e o dever da árvore, compreendemos que, chegando ao final dessa viagem e a olharmos novamente pela janela, já não conseguimos compreender as árvores como no início. Agora conseguimos entender as dificuldades e passar pelo solo pedregoso para chegar à superfície. E também grande parte das cicatrizes em suas folhas. E troncos, que com certeza as tornaram mais resistentes às dificuldades. Então, lá no início, quando eu disse que a cartografia do imaginário nos mostra como se estivesse sentado numa janela, olhando uma floresta de longe, aqui a gente percebe que a gente já está dentro dessa floresta. Já consegue compreender por que as árvores são dessas formas, por que as folhas muitas vezes são defeituosas, os galhos,
qual foi o processo dessa árvore chegar até a superfície. Então, a gente percebe que a pesquisa, quando a gente olha agora, não é da mesma forma que olhamos lá no início. Por quê? Porque nós já compreendemos as árvores, a floresta, de uma outra forma. O acesso à água de boa qualidade é um direito de todos, independente de classe econômica, social ou cultural. É necessário ter um olhar especial para este problema, que é um dos maiores da humanidade. Sem água, nenhum ser vivo consegue sobreviver. Mas não se trata apenas de água, mas de água acessível a todos, e principalmente água de boa qualidade. E com essa fotografia do pôr do sol em Mata Cavalo, eu encerro minha apresentação. Obrigada a todos. Priscila, muito obrigada pela sua apresentação.